Meus irmãos, nesse vídeo vamos fazer uma pequena explanação a respeito de alguns tipos de discípulos que Jesus rejeita e também algumas qualidades dos verdadeiros discípulos. Por exemplo, Lucas capítulo 5, versículo 11, vai dizer que quando Jesus chamou os primeiros discípulos, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Lucas 5:11. Em Lucas 5:28, quando Jesus chama o Mateus Levi, a Bíblia vai dizer que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Em Lucas 18:28, Pedro, ele diz assim para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Lucas 18:28. Com isso a gente aprende que os verdadeiros discípulos, eles deixam tudo para seguir a Jesus. A pessoa que não é um discípulo de verdade, ele não está disposto a deixar tudo para seguir a Jesus. Quem não é discípulo de verdade, não deixa tudo o que é necessário para seguir Jesus. Mas quem é discípulo de verdade, deixa tudo para seguir a Jesus. E um outro detalhe a respeito de seguir a Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele cumpre também aquilo que está em Lucas capítulo 9, versículo 23, quando Jesus disse em Lucas 9, 23, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, cada dia a sua cruz e siga-me. Então o verdadeiro discípulo, ele tem que carregar uma cruz, um peso, um fardo. Só que lá em Mateus 11, Jesus também disse, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É claro que o fardo do pecado, o jugo do pecado é sempre muito mais pesado, mas o fardo de Jesus, a cruz de Jesus, ela é mais leve do que a do pecado, mas ainda assim é um peso, é um fardo, é uma cruz, é uma responsabilidade. Então o verdadeiro discípulo, ele precisa carregar o seu peso, o seu fardo, a sua cruz, a sua responsabilidade. E olha comigo o que diz Lucas 9, versículo 57. E aconteceu que indo eles pelo caminho, eles quem? Jesus e os discípulos. Lhe disse um: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Mateus vai dizer que a pessoa que disse isso era um escriba. No versículo 58, Jesus disse: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então aqui em Lucas 9, 57, 58, alguém diz para Jesus, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus disse: as aves do céu têm ninhos, as raposas covis, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Observe que Jesus não disse: opa, você quer me seguir? Pode vir, você é bem-vindo. Não. Jesus olhou para aquele homem que disse que queria segui-lo e a resposta de Jesus mostra o que tinha no coração daquele homem. O homem, presta atenção, o homem se ofereceu para seguir Jesus, por onde Jesus fosse. E Jesus disse: olha, as aves do céu têm ninhos, as raposas covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo para aquele homem? Era como se Jesus dissesse assim, em outras palavras: olha, você está com a visão errada a respeito do que é me seguir. Você está com a visão glamourizada a respeito do que é ser o meu discípulo. Você está pensando que você vai ter uma vida tranquila me seguindo. Você está pensando que você vai ter acesso a lugares confortáveis, caros me seguindo, mas não. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Até as raposas e as aves do céu têm onde ficar. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O que Jesus estava dizendo? Exatamente isso, que aquele homem estava com uma visão errada a respeito do que é seguir a Jesus. E Jesus deu um choque de realidade naquele homem. Olha, você quer me seguir? Saiba que você vai ter que compartilhar das minhas responsabilidades e das minhas dificuldades. Irmãos, lá em João 19:30 vai dizer que Jesus reclinou ou inclinou a cabeça na cruz e entregou o Espírito. Foi ali, no final da vida terrena dele, que ele pôde reclinar a cabeça, na cruz. João 19:30 fala isso. Ali é que Jesus pôde descansar. Com isso a gente aprende que na nossa caminhada cristã, a gente só vai ter
descanso depois que a caminhada cristã terminar. Aí é que a gente vai ter descanso. Enquanto a gente estiver nessa terra, teremos lutas, teremos responsabilidades, não teremos descanso. Precisamos ter a responsabilidade de um discípulo, jejuar de maneira constante, né? Orar de maneira constante, meditar na palavra de forma constante, ou seja, nós precisamos ter disciplinas espirituais em nossas vidas. E a maioria dos cristãos, infelizmente, não tem disciplinas espirituais, não cumpre as disciplinas espirituais. A resposta de Jesus para aquele homem nos ensina muita coisa. E quando a gente lê Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 1, vai falar sobre a missão dos 12 discípulos. Quando a gente analisa Lucas 10, do versículo 1 em diante, vai falar sobre a missão dos 70 discípulos. E entre esse espaço, né, Lucas 9:1, que fala da missão dos 12, e Lucas 10:1, que fala da missão dos 70, aqui a gente encontra 3 tipos de discípulos, né? Marcos 9, do 57 ao 62. E esse discípulo aqui, esse primeiro candidato a discípulo, o texto não diz, não dá o desfecho, né? Não mostra se ele entendeu a mensagem de Jesus ou se ele não entendeu. Mas eu quero chamar a sua atenção também para o que diz Lucas capítulo 10, versículo 2, quando Jesus disse: "Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara." Quando você lê ali com atenção Lucas 9, do 57 ao 62, você vai ver que esse primeiro candidato que falou: "Eu te seguirei por onde quer que fores", né? Quando Jesus não disse: "Opa, pode vir", e os outros 2 candidatos também dá a entender que eles não seguiram a Jesus. Mas eu vou falar sobre os outros 2 candidatos a discípulo em outro vídeo. Mesmo a seara sendo grande e sendo poucos os ceifeiros, Jesus ele não aceita qualquer candidato ao discipulado. Jesus ele quer no discipulado, ele quer como discípulo pessoas responsáveis, pessoas que demonstrem responsabilidade. Porque hoje em dia, meus irmãos, existem muitas pessoas que elas na verdade não são discípulas de Jesus. Elas são simpatizantes de Jesus. Tem gente que gosta de ouvir as mensagens do Evangelho. Tem gente que gosta de ouvir a palavra de Deus. Mas esse tipo de pessoas são apenas simpatizantes do Evangelho. São apenas pessoas que gostam de ouvir a mensagem. Mas o verdadeiro discípulo ele não é apenas um simpatizante do Evangelho. O verdadeiro discípulo ele compartilha das responsabilidades de Jesus. O verdadeiro discípulo tem uma vida sistemática de oração. Ele jejua com regularidade. Ele estuda a palavra de Deus todos os dias. Os simpatizantes do Evangelho, e estes são maioria dentro das igrejas, eles apenas gostam de ouvir a mensagem do Evangelho, mas eles não querem ter a responsabilidade de cumprir as obrigações que o Evangelho traz. Então, a grande maioria das pessoas dentro das igrejas, inclusive nos púlpitos das igrejas, elas são apenas simpatizantes de Jesus. Elas não querem ter as responsabilidades que o Evangelho traz, as responsabilidades que um verdadeiro discípulo de Jesus tem. Esse homem disse: "Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores." Jesus lhe deu um choque de realidade. Olha, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Até as raposas e as aves têm onde ficar. Eu não tenho a pousada certa. E o texto não disse se aquele homem realmente seguiu Jesus ou não. Dá a entender que não. Então, para ser discípulo de Jesus, você tem que chamar a responsabilidade. Se você não chamar a responsabilidade do que é ser um discípulo de Jesus, você será apenas um simpatizante do Evangelho, mas não um discípulo. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 6, diz exatamente assim: "Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou.
Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, que diz que está em Jesus, diz que serve em Jesus, também deve andar como Jesus andou. A gente vê na Bíblia que Jesus tinha uma vida sistemática de oração. Jesus era um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Jesus jejuava. Jesus ele procurava cumprir à risca aquilo que o Pai pedia a ele, lhe ordenava. Assim é o verdadeiro discípulo. Então que nós venhamos a analisar se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus ou se somos apenas simpatizantes do Evangelho e nada mais que isso. Quando alguém levanta a mão na igreja e diz eu quero aceitar Jesus, a gente fica muito feliz, diz glória a Deus, aleluia. Mas Jesus ele não faz isso. Jesus ele é mais exigente. Jesus ele é mais exigente. Jesus não aceita qualquer um como seu discípulo. Jesus ele aceita como discípulo aqueles que estão dispostos a assumirem a responsabilidade do que é ser um discípulo. Pense nisso. Eu sou o professor José Júnior, esse é o canal Blog do Professor José Júnior. Este canal é voltado não apenas para a EBD, mas também para a pregação do Evangelho de um modo geral. Nos links, melhor dizendo, na descrição desse vídeo, você encontra informações sobre como adquirir estudos detalhados a respeito da revista Lições Bíblicas da CPAD. É só acessar um dos links na descrição do vídeo e você pode receber gratuitamente estudos a respeito da EBD, gratuitos. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.